Deus abençoe a todos meus irmãos e irmãs ouvintes que neste momento estão ouvindo, assistindo esta programação através deste canal Facebook. Que Deus possa te abençoar poderosamente, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode, que é capaz de nos abençoar. Então, que você seja enriquecido com a graça de Deus, é o meu sincero desejo, e que Deus te dê aquilo que você necessita nesta hora. No Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 47 em diante, diz assim: na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso é o Senhor Jesus Cristo falando conosco. Eu sou o pão da vida. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida para aqueles que têm fome de Deus. Deus é o pão da vida que pode e que é capaz de saciar esta fome que está em nossos corações, em seu coração. E isto só acontece conosco através da misericórdia de Deus, porque nenhum homem, nenhuma mulher de si mesmo vai ter fome e sede de Deus, a não ser que a graça de Deus alcance aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. A graça de Deus é a única que é capaz de provocar, de produzir esta fome, esta sede. Se tão somente nós abrir nossos corações, aceitar sua palavra, suas misericórdias, então seremos saciados, alimentados, fortalecidos, porque este é o propósito de Deus para conosco. O propósito de Deus para com seus filhos é abençoar a nossa alma, o nosso ser, o nosso físico. Então, este é o desejo de Deus, é de nos enriquecer com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor. Então, continuando aqui com a leitura, o versículo 49, Jesus Cristo disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, é promessa de Deus para nós, e creio que nós estamos nos alimentando desse pão espiritual, que é a palavra de Deus, é o pão espiritual para todos nós. Então, é necessário que nós tenhamos desejo de Deus, esse desejo provocado pelo Espírito Santo. Você jamais vai se alimentar se você não tiver fome. Você não vai beber água se você não tiver sede. No sentido natural é assim. E no sentido espiritual também é desta forma. Você tem que ter fome e sede de Deus. E Jesus Cristo disse que é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Deus tem tais coisas. Agora, antes de realmente estarmos prontos para termos comunhão com Deus,
precisamos primeiro ser lavados pelas águas da palavra. Separação. As águas da separação. É necessário que passemos por este processo. Sermos lavados pela água da palavra, e isto nos separa de nossos pecados. A palavra de Deus, quando ela é aceita em nossos corações, recebida em nossos corações, então ela nos separa de nossos pecados. Porque automaticamente, quando você aceita a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, esta mesma palavra de Deus, o Espírito Santo, ele faz estes processos de nos lavar, de nos purificar e de nos separar de todo pecado. É uma obra do Espírito Santo. Agora, primeiro você não pode falar com Deus e não pode ter comunhão com Deus se você não se arrepender dos seus pecados. Primeiramente, você tem de se arrepender pelo que você fez de errado. As coisas erradas que nós praticamos, ou pensamos, ou falamos, tem que primeiro haver um acerto com Deus, ou com quem quer que seja que nós erramos. E muitos não acertam as suas vidas com Deus, não acerta a sua vida com o seu próximo, com o seu irmão, ou até mesmo com o seu inimigo. Você tem que estar certo, até com o mundo. O mundo está errado com nós é uma coisa, agora nós como cristãos não podemos estar errado com o mundo. Se você estiver errado com o mundo, você não pode estar certo com Deus. Se você estiver errado com quem quer que seja, primeiro tem que haver um acerto, um arrependimento, uma confissão com quem você errou. Então é necessário isto. A Bíblia fala que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Agora, essa confissão de nossas culpas uns aos outros é quando você erra contra alguém. É quando você está errado contra quem quer que seja. Isto sim, aí você tem que confessar para quem você deve. Se é para Deus, você tem que se acertar com Deus. Agora, se é com seu irmão ou com seu inimigo, você tem que se acertar com ele. Você tem que consertar com ele. Se é com Deus ou se é com quem quer que seja. Se você está vivendo uma vida de incredulidade, se você deseja acertar isto, você pode ir diante de Deus e pedir a Deus: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Você tem de primeiro se arrepender. E quando se arrepender, então seus pecados passados estão perdoados. Você é candidato então para o batismo do Espírito Santo, desde que você se arrependeu de seus pecados e passou pelos processos da santificação, mediante uma obediência total à palavra de Deus, sendo lavado no sangue do Senhor. Então você é um candidato, você está pronta para ser cheio, batizado com o Espírito Santo. Ele prometeu o Espírito Santo depois do batismo. É necessário que primeiro sejamos obedientes à palavra de Deus. Agora, você pode até receber o Espírito Santo antes de ser batizado na água, desde que você se arrependeu e vive uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de santificação. O negócio é que, nesta comunhão, verificamos que havia também um lava-pés e coisas associadas a isso, também lá.
lavar os nossos pés. São João capítulo 13, como símbolos de limpeza do Espírito Santo. Após a ceia, tem um mandamento de Deus que Jesus nos recomendou. Ele nos deu esta ordem, ele nos deu este mandamento. Ele mesmo disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, disse o Senhor, para que como eu vos fiz, façais vós também. Tudo isto está associado com a comunhão com Deus. Você tem que estar de acordo com toda a palavra de Deus para que você possa estar em comunhão, em companheirismo com Deus. Agora, então, deve haver um sentimento mútuo. Se você estiver irritado com quem o convidou, então você não pode ter comunhão. Você não pode, porque está em desacordo com ele. Mas se estiver de acordo, então vocês podem ter comunhão. Assim que é desse jeito, quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Temos de estar de acordo com a palavra dele, com a palavra de Deus. É necessário que nascermos de novo, o Espírito de Deus em nós, dizendo amém a cada palavra que ele escreveu. Então podemos ter comunhão com ele, com Deus, com a sua palavra. Isto temos de Deus. Se o nosso coração não nos condena, então temos favor com Deus. Muitos querem o favor de Deus, mas há em seus corações tantas coisas que estão ali lhe acusando e ele fica resistindo a isto. O seu coração tem que estar certo com Deus, tem que estar limpo. Não pode ter nenhum mexerico, nem nada contrário à palavra de Deus em seu coração. Não pode haver rancor, não pode haver uma discordância com a palavra de Deus. Caso contrário, você não pode ter comunhão com Deus. Nós vemos que na casa de Cornélio, os irmãos ali, eles foram cheios do Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Eles foram cheios do Espírito Santo ouvindo a palavra. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu quando eles ouviam a palavra, porque o apóstolo Pedro, pregando ali para eles, mas eles estavam com as suas vidas certas com Deus. Eles estavam com a vida justificada e santificada, em obediência a Deus. E quando o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, pregou a palavra de Deus, eles a receberam em seus corações, e o Espírito Santo o batizou. E o apóstolo Pedro, ele disse pelo Espírito Santo: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que como nós recebeu o Espírito Santo desde o princípio, e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham recebido o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo não rejeita a palavra de Deus. Isto temos de Deus. Se o nosso coração não nos condena, então temos favor com Deus. Sabemos que conseguimos nossos pedidos, nossas petições. É porque nosso coração não nos condena. Agora, se Deus nos diz que é necessário nascermos de novo e ainda não recebemos um novo nascimento, então sentimos algo estranho quanto a isto. Pedir-lhe qualquer coisa, veja, porque sabemos que não preenchemos os requisitos dele. Porque você pede algo para Deus e aquilo não acontece, é porque você não preencheu os requisitos de Deus. A única coisa então é a oração de um pecador.
mas conversarmos com Ele quando estamos em comunhão com Ele, isto traz comunhão. Agora, este meio de comunhão eu gostaria de explicar um pouquinho. Nós tomamos o que chamamos de comunhão, é o pão e o vinho. Agora, isto tem sido tão deturbado a tanto de nem ser bom falar disso. Como isto tem sido deturpado no decorrer dos anos. Isso realmente não é comunhão. Isto é apenas guardar o mandamento. A razão de chamarmos de comunhão é porque vem da Associação Católica como sendo a Santa Eucaristia, o que literalmente é o corpo do Senhor Jesus. Eles dizem, mas não é o corpo do Senhor Jesus, não. Isto é dogma católico. É apenas em comemoração do seu corpo. É simplesmente o pão e o vinho simboliza, representa o corpo e o sangue de Cristo. E não me importa quantos sacerdotes ou pregadores ou quem quer que abençoe isto. Mesmo assim é pão e vinho. Não há nenhum sacerdote como eles nos dizem que Deus está obrigado a ouvir ao sacerdote quando ele transforma a comunhão e o chama de comunhão, a Eucaristia. Não, no corpo literal do Senhor Jesus, não. Então o crente toma isto e isto é comunhão. Isto está errado. Isto nunca vai transformar o corpo de Cristo. Não, Senhor. Ter comunhão é conversar. Ter comunhão com uma coisa com que se possa falar. Isto é comunhão. Você fala e você ouve. Ter comunhão é conversar. Ter comunhão é uma coisa com que se possa falar, e isso fala com você. Isto é ter comunhão. Uma hóstia não pode falar. Não, na realidade, a verdadeira comunhão é o Espírito Santo falando. Quando você pergunta ali, então ele fala. Isto é comunhão correta. Isto é um memorial. Tomar o crucifixo dele e a ressurreição dele. E não uma comunhão. Chamamos isso disso. Mas não é. Isto veio da Igreja Católica. O tomar esta hóstia, como vimos o outro dia na ordem, e falávamos disso. Então, paganismo contra o cristianismo. Tudo isto que chamam de hóstia, Eucaristia e assim sucessivamente. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos manda, sai dela, povo meu, sai de todos esses sistemas organizados pelo homem. Sai dela, povo meu, destes batismo pagão, batismo trinitariano, que crê em 3 pessoas. Não existe tais coisas. Deus é um. Como que esta pequena hóstia redonda é o corpo literal de Cristo. Agora, a Igreja Católica crê nisso. Você já notou que, ao passarem por uma igreja assim chamada, eles fazem o sinal da cruz, inclinam o chapéu e assim por diante? Não é a igreja, é aquela hóstia ali dentro, aquele corpo que o sacerdote transformou de hóstia em corpo literal de Cristo. Que coisa! Isso é ridículo! Que não tem nada a ver com o corpo de Cristo, onde as ratazanas e os ratos poderiam levá-la. Ora, não se pode pensar como civilizado e achar que um pedaço de pão é o corpo do Senhor Jesus. Não pode ser, gente. Isto é uma aberração. Comunhão é conversar. E aquilo conversa conosco. Algo com quem se possa conversar. A própria palavra ter comunhão significa conversar com, ou estar ligada a algo que conversa com você.
E Deus conversa com você, desde que você dê a Ele a sua atenção, o seu coração, tendo comunhão. E ainda é o pão e vinho, que chamamos de comunhão. Nós chamamos de comunhão. Então, isto é necessário que nós aprendemos, se é que ainda não sabemos. Mas se você sabe, bem-aventurados sois, se a crê, se a pratica. Jesus Cristo disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, não basta apenas saber, tem que praticar, tem que fazer algo que está correto com a palavra. Então, que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja sobre cada um. Cada um de nós necessitamos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Até a próxima, e que Deus continua te abençoando no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, Deus.